Se hoje, quando falamos de redes sociais, inevitavelmente pensamos em Facebook, Instagram ou Twitter, saiba que nem sempre foi assim. No início dos anos 2000, quando o Facebook ainda não era nem mesmo um vislumbre do que é hoje, despontou nos Estados Unidos como a maior e mais influente rede social, o MySpace. Inicialmente criado por Chris DeWolfe e Tom Anderson, o MySpace chegou a ser o site mais acessado da internet em seu auge, chegando ao ponto de, em 2004, seus fundadores terem a oportunidade de realizar uma reunião com um tal de Mark Zuckerberg, que ofereceu a compra de seu site na época por 75 milhões de dólares. O site na época, ainda não conhecido, era o Facebook. Mas o MySpace recusou a oferta. Afinal de contas, eles eram a maior e mais popular rede social até o momento. E o que teriam a perder, não é mesmo? Bom, e como essa rede tão influente deixou o topo e foi parar no esquecimento, é isso que eu vou te contar hoje. Fala galera, aqui é o Léo. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Para falar do surgimento do MySpace, devemos primeiro contextualizar que o ano era 2001 e os amigos de trabalho Chris DeWolfe e Tom Anderson foram demitidos da empresa X-Drive, uma espécie de Dropbox ou Google Drive daquela época. Após o fato, os amigos abriram juntos a empresa ResponseBase, e especializada em anúncios online. A empresa cresceu rapidamente e foi incorporada pela eUniverse por 3 milhões de dólares. A eUniverse, por sua vez, ficou conhecida por ser uma empresa que possuía diversos sites, enquanto duvidosos. Um desses sites, em particular, oferecia downloads de cursores personalizados. Além do cursor, o usuário instalava de brinde, sem querer, um spyware, que detectava toda a sua atividade na internet. Após esse fato ter ficado conhecido na mídia, a empresa mudou seu nome para tentar limpar a sua imagem. A empresa ficou conhecida como Intermix Media. Ainda dentro da ResponseBase, Tom e Chris trabalhavam em um antigo projeto que tinha a ambição de juntar partes de vários sites e compartilhá-los com os amigos em páginas pessoais. Eles viam que, na época, existia outro site que se destacava como uma rede social, o Friendster, onde era possível se conectar aos seus amigos e compartilhar seus interesses em comum. Se aproveitando também de algumas limitações do sistema do Friendster, como o fato de não ser fácil se conectar a pessoas que o usuário não conhecia offline, e também da demora de carregar as páginas, corrigindo esses pontos e sendo um Friendster melhorado, no final de 2003, o MySpace foi lançado internamente e logo no início de 2004 teve o seu lançamento para o grande público. Rapidamente, o MySpace foi crescendo e em 6 meses ele já havia passado o Friendster em acessos. Se aproveitando do fato da sua empresa dona, a Intermix Media, ter uma grande lista de contatos para poder anunciar seu novo site, ainda em 2004, o MySpace adicionou um player de música às páginas dos usuários, isso que viria a ser uma das marcas registradas da plataforma. Agora, era possível adicionar músicas ao seu perfil, além também de ser um canal entre muitos artistas que queriam se promover utilizando o público da plataforma. Vários artistas, como Lily Allen, Arctic Monkeys, Calvin Harris, utilizavam a plataforma para se promover e fazer suas músicas irem mais longe. Outro fator que destacava o MySpace de qualquer outra rede social era o fato de que, por descuido dos programadores, era possível customizar totalmente a página do usuário via HTML. Detalhes como fundo, layout, cores, fontes e até mesmo vídeos e músicas ao entrar no perfil. E é nesse cenário, em que parecia que nada iria parar o MySpace, que aconteceu algo que poderia ter mudado o mundo das redes sociais drasticamente. Em 2005, o cofundador Chris DeWolfe se encontra com o ainda jovem Mark Zuckerberg. A reunião teria como pauta a aquisição do Facebook pelo MySpace.
mas pelo valor de 75 milhões de dólares, Chris achou caro demais. Pouco tempo depois, sabemos o que aconteceu com o Facebook, que passou a ser uma empresa bilionária. Mas para ser justo, na época ninguém poderia imaginar que o MySpace, sendo líder do mercado, iria entrar em decadência poucos anos depois. Mas voltando ao MySpace, em 2005, ele foi alvo de várias empresas que tentaram comprá-lo. E quem venceu essa disputa foi a News Corp, que o comprou pelo preço de 580 milhões de dólares, comprando não só o MySpace, mas toda a Intermix Media. E agora que o MySpace havia sido comprado por uma empresa gigante, que inclusive na época também era dona da Fox, esse parece ter sido um dos motivos da rede ter entrado em decadência, já que o MySpace tornou-se muito mais corporativo e burocrático. Agora eles tinham metas de receita e lucro a serem atendidas, o que fez com que a monetização viesse antes do real produto. Como as taxas de anúncio eram muito baixas, isso fez com que a News Corp colocasse cada vez mais anúncios e propagandas nas páginas, incluindo anúncios de spam que atrapalhavam a interação dos usuários. Entretanto, somente isso não foi o suficiente para que o MySpace perdesse o seu reinado. Haja visto que mesmo após a sua compra, ele continuou a dar lucro, pelo menos até 2008, quando chegou a ter 76 milhões de usuários na plataforma, e a receita anual estimada chegou a 1 bilhão de dólares. Porém, mesmo com seu auge sendo em 2008, no ano seguinte o Facebook conseguiu ultrapassá-lo em número de usuários. Mas o que aconteceu com a MySpace e como o Facebook acabou com seu reinado tão rápido? A verdade é que o MySpace cometeu uma série de erros por si só, que resultaram na sua derrota. Entre eles está o fato da rede ter a fama de ter muitas crianças e adolescentes na plataforma, e que muitas vezes eram vítimas de adultos mal intencionados. Houve um caso que ganhou muita notoriedade e repercussão na mídia, onde uma adolescente de 13 anos, chamada Megan Meyer, foi vítima de cyberbullying através do MySpace, o que culminou com a mesma tirando a própria vida. Esse não foi um caso isolado. A falta de moderação suficiente na plataforma não agradava nada às empresas que anunciavam. Esses e outros fatos também não ajudaram em nada com a imagem do MySpace. Outro motivo do Facebook superar o MySpace se deve ao fato de que, embora ambos fossem concorrentes diretos e redes sociais, a verdade é que eles eram plataformas muito distintas. Enquanto o MySpace utilizava páginas totalmente personalizáveis, o Facebook tinha um layout mais fácil e agradável de ser compreendido, já que os usuários não poderiam customizá-lo de qualquer forma. O Facebook também era atrelado como uma rede social para universitários e adultos, e o MySpace era sempre relacionado a adolescentes e crianças. Nesse momento da história, o Facebook também era tido como a novidade do momento e a nova plataforma da moda, que gerou uma saída em massa de usuários do MySpace para o Facebook. As páginas de perfis do MySpace a essa altura eram lentas e demoravam muito para carregar. Um dos motivos que anos antes fez com que o MySpace ultrapassasse o Friendster. Além de todos esses motivos citados aqui, eu acredito que o último prego a ser colocado no caixão do MySpace foi a ferramenta que o Facebook implementou em 2007, o Facebook Ads. Aproveitando de dados pessoais dos usuários, o Facebook pôde criar anúncios personalizados para cada tipo de público, o que para os anunciantes era muito mais atraente e eficaz, trazendo para o lado deles muito mais anunciantes, enquanto que o fato das páginas do MySpace serem totalmente personalizáveis, isso não ajudava em nada as marcas que queriam anunciar na plataforma. Nessa época, o MySpace também estava passando por diversas crises internas. Sua má reputação com a mídia, aliadas a páginas lentas e cheias de bugs, resultaram com que sua base de usuários começasse a cair mês a mês. Em 2009, com a saída de seus idealizadores da liderança, o MySpace acabou por trocar de CEO várias vezes e nada realmente adiantou. Até que em 2011, a News Corp, que também já não acreditava mais no potencial do MySpace, o vende por apenas 35 milhões de dólares, uma fração do valor que havia pago anos antes. E nos anos seguintes, o MySpace foi vendido de novo e de novo e de novo, e todas as vezes por valores cada vez mais baixos, até que chegamos aos dias de hoje,
onde o site ainda existe de fato. Entretanto, já não é mais nem sombra do que foi outrora, sendo apenas parte da história das redes sociais. Vale ressaltar que o MySpace ainda é um site ativo, mas focado apenas em músicas. Mas e aí? Conhecia essa história? E será que ainda veremos uma nova rede social surgir e bater de frente com o grupo Meta? E se tornando assim o próximo império das redes sociais? Por favor, me conta aí nos comentários o que você acha e até o próximo vídeo. Valeu!